Bom, hoje nós vamos no mais estranho capítulo de todo o Evangelho de João, o capítulo 7. 7 de João. Olhando superficialmente, esse capítulo não tem razão de ser. Mas o Espírito Santo quis assim. E depois eu explico porquê e como. Pai, agradecemos a Ti por Tua palavra e por esta possibilidade de estarmos juntos, para que Tu possas nos ensinar a verdade da Tua palavra. Ajude-nos, Pai, para que possamos entender em nosso íntimo a grandeza do Evangelho em Cristo Jesus. Amém. Eu vou ler todo esse capítulo. E a chave do capítulo é o último versículo, que você vai achar muito estranho. E cada um foi para sua casa. Parece que essa frase não tem razão de ser, né? Não significa nada. Mas, pelo contrário, significa muita coisa para todos nós. E cada um foi para sua casa. Eu falei com vocês que esse capítulo é o capítulo mais estranho de todo o Evangelho de João. Porque quando nós formos lendo, você vai ver que é cheio de perguntas. Não existe outro capítulo com tanta interrogação quanto esse capítulo. Então nós pensamos, então por que se é um estranho capítulo assim, por que é que Deus deixou João escrever isto? É preciso entender que o Espírito Santo tem uma razão de ser, um motivo. E o motivo desse capítulo registrado aqui é simplesmente para explicar como é que são as pessoas ao redor de Jesus Cristo. Cristo Jesus, Filho de Deus, veio aqui para mudar a condição, a situação de todos os homens. E neste capítulo aqui, você vai observar que as pessoas daqueles dias encontraram com ele, ou pessoalmente, ou em grupo, e foi só interrogação. Eles não conseguiram chegar a nenhuma mudança real da sua condição de vida. Por isso que se diz no último versículo, e cada um foi para sua casa, não mudou nada. Mas este é um quadro nosso, de nós, que ouvimos a palavra, nós escutamos pregações ou explicações da Bíblia, e cada um vai embora com sua interrogação. Será que é assim? Nós vamos embora, será que ele falou direito? Será? De forma que então nós vamos fazer a leitura. Eu vou parar em alguns trechos, mas o mais importante para mim agora é que na gravação dessa fita eu deixei esclarecer por que eu digo que este é o capítulo mais estranho de todo o Evangelho. Porém, é necessário, porque ela realmente enfatiza, focaliza como nós somos como pessoas. Ficamos com nossas próprias ideias, nós achamos assim ou não achamos assim, ao invés de simplesmente aceitar o que Deus diz em Cristo Jesus. Se não aceitamos o que Cristo diz, nada feito, nada muda. E eu não quero que
vocês vão embora hoje para sua casa, como no último, e cada um foi para sua casa. Como eu disse, nós estamos lendo o capítulo 7 de João, e a chave desse capítulo, o último versículo, que diz simplesmente nada mais ou menos do que e cada um foi para sua casa. Eu quero saber como que você vai para sua casa hoje. Então vamos iniciar. Capítulo 7, verso 1. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Já, que coisa absurda. Aquele que veio do alto céu para salvar o homem da sua corrupção, eles queriam matá-lo. É cruel o que eu vou dizer, mas eu tenho que dizer. Toda vez que você questiona o que Cristo diz, você está matando a Ele. Você está simplesmente fazendo assim, nulo. Não anula Deus e a palavra de Deus da sua vida. Ora, a festa dos judeus, chamada dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, os irmãos carnais, e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Só uma anotação. Você observa que há irmãos carnais de Jesus Cristo e há discípulos. Verso 4. Diferença é porque eles nasceram de Maria. Os irmãos eram da família de Jesus. Uma vez Jesus estava numa casa, estava muito cheio de gente, e os discípulos estavam lá com ele. E alguém mandou um recado, ele disse: olha, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora querendo falar contigo. Ele disse: a minha mãe e meus irmãos são estes que creem em mim. O que quer dizer? O mais importante para Jesus Cristo não é que você tenha um relacionamento, vamos dizer, natural com Ele, mas que você tenha fé no que Ele fez, porque é só assim que muda as coisas. E eu só cito isto aqui porque você sabe que há corrente do cristianismo que diz que Jesus não tinha irmãos. Ele tinha sim. E ele tinha discípulos. Verso 4. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realiza os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. É quase o caso de santo de casa não faz milagre, né, gente? Compreende? Se eles tinham um hábito, um costume com ele desde meninos, que diz que não é nada. Ainda que todos os homens que estavam perto de Jesus sabiam que ele não era comum. Muito bem. Verso 6. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito, de que as suas obras são más. Uma pessoa me mandou um e-mail de
Várzea Grande, no Mato Grosso, hoje. E diz, irmão, se eu falar a verdade com as pessoas, eu vou ficar só. Só com Deus. Quer dizer, você tem que encobrir as coisas para ter amigos? Que amigo este? Eu estava falando no telefone com um irmão de São Paulo de manhã. Eu disse, irmão, se eu ver você andando para cair no buraco, eu vou dizer, cuidado, irmão, tem um buraco aí. Será que eu vou falar assim? Eu vou gritar em todo o pulmão, irmão, tem um buraco na frente. E eu sei que as pessoas não gostam muito bem nada do que ele fala. Mas, sabe, eu tenho responsabilidade. Eu não quero ver ninguém fora de eternidade em Deus. E quando eu vejo a pessoa procedendo errado, eu tenho que gritar, eu tenho que falar. E então observa, esse foi o caso aqui. É necessário falar. Mas Jesus disse, se você fala, eles vão te odiar. Da minha parte, eu não importo o que pessoas acham de Bernardo. Eu só tenho de servir a Deus, só. Mais nada. Pessoas às vezes dizem, irmão Bernardo, por que não faz assim? Eu não faço assim porque Deus não me diz assim. Mas o que Deus diz, eu tenho que fazer. Não porque eu sou obrigado, mas porque eu sei que é só isto que é vida para pessoas. Servir a Deus Altíssimo é a melhor coisa do mundo. Vamos continuar. Verso 7. Verso 8. Ele falando com os irmãos dele. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo. Por enquanto. Porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. E bem, observe o que eu estou dizendo a respeito de estar junto com Cristo e nada mudar. Os irmãos estavam sempre com eles, mas não crerem nele. E a única maneira de você entrar naquilo que Jesus Cristo veio fazer para você é crer nele. Não tem outro jeito. Crer nele. Ele fez tudo para você viver com Deus eternamente. E você não tem que fazer nada para isso. Só crer. Vamos continuar no verso 10. Mas, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também. Não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde estará ele? É a primeira vez que vai essa série de perguntas. Você vai ver através da coisa toda. É pergunta, pergunta, pergunta. E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom. Opinião pessoal, né? Outros, não. Antes, engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Ou seja, você é autêntico ou você diz o que é conveniente para seus amigos e familiares? Não precisa ser grosseiro nunca, mas precisa ser verdadeiro sempre. Entendeu? Verso 14. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então,
os judeus se maravilhavam e diziam, mais uma pergunta, como sabe este letras sem ter estudado? Hoje diria assim, como é que ele pode ensinar se ele não fez curso de teologia nas igrejas? Teologia não forma pastor, ele faz profissional de púlpito só, lamentavelmente. 16, respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo, está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós observa a lei. Por que me procurais matar-me? Mais perguntas, mais perguntas. É triste. É triste. Quando a pessoa pode se dizer que relaciona com Jesus, mas não sabe onde está, faz perguntas, acha que é isso, certamente é assim. Isso não é fé. Fé dá a você uma plena paz de convicção dentro de você que é assim. Pode ser que você não sabe explicar o que é, não precisa explicar. O que é preciso ter convicção. Convicção de fé. Se você não tem convicção, você não tem nada de Deus em você. Ô irmão, mais uma vez você está sendo muito estúpido comigo. Não. Eu estou lhe dizendo que aquele que está em Cristo não tem dúvidas. Ele tem uma convicção de fé. E isto é plena paz dentro dele. Não está questionando nada. Ele pode não entender todas as coisas. Todos nós estamos aprendendo continuamente de Deus. Continuamos. 20. Tens demônio. Imagina. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus. Só feito realizei, e todos vós admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. A razão por que isso está em parêntese, que não foi Moisés que instituiu a circuncisão, foi Abraão. Abraão e Isaac foram os primeiros a serem circuncidados conforme a lei judaica. No sábado, circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo o homem? Olha, eu vou dizer a você uma coisa, quando Deus toca na sua vida, quando Ele muda você, você é mudado ao todo. Tudo muda. Fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, tudo é mudado. Verso 24. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça.
Estamos lendo o capítulo 7 de João, o capítulo mais estranho de todo o Evangelho de João. Para vocês que chegam tarde, depois eu explico por quê. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procura matar? Eis que ele fala abertamente, e nada lhe dizem. Porventura, reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de facto o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Mas eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. O único momento que eles puderam prender Jesus foi no jardim de Getsemane, quando eles queriam levá-lo para crucificar. Porque esse era o momento que Deus tinha estabelecido para ele morrer em nosso lugar. Verso 30. Então, procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Eu acho que é uma marca da humanidade procurar sinais e milagres. A tradição religiosa é tão estéril de cumprir liturgias e costumes e regras e normas, que não são sempre repetitivas, que quando a gente começa a procurar uma coisa diferente, geralmente ou cai no misticismo, espiritismo, por exemplo, ou cai num exagero evangélico, entre aspas, onde só querem milagres. O maior milagre que existe é a transformação de um pecador num santo. Que isso é o que Deus faz em você. E a sua vida deveria ser um milagre todo dia. Quando eu comecei aqui hoje, eu sentado com algumas irmãs, eu falei, eu não tinha que estar aqui hoje, porque de manhã cedo eu não podia nem engolir a saliva, muito menos conversar. Só que é uma grande dificuldade que as pessoas têm de distinguir o que é uma simples fé em Deus sem fanfarra do que um grande movimento de milagres. A sua vida
deveria ser um milagre todo dia. Todo dia. Ou seja, Deus cuidando de você continuamente. E então, quando tem as circunstâncias adversas, Deus entra e você não vai conforme as circunstâncias, mas conforme o que Deus diz. Mas observa que durante todo o ministério de Jesus, as pessoas procuravam milagres. Os 12 discípulos. Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho. Dos 12 discípulos, tinha um que sobressaía muito, porque era ladrão. Judas Iscariotes. Ele via os milagres que Jesus fazia. Não está dito, mas eu creio que todos os discípulos estavam lá fora do túmulo de Lázaro. Quando Jesus gritou para aquele cadáver, Lázaro, vem para fora. 4 dias no túmulo. E ele levantou. Mas nem por isso eles se converteram. Eles só se converteram depois da crucificação. Depois da cruz. Porque milagre não converte ninguém. Conversão é uma mudança dentro de você. Então, observa, as pessoas procuravam os sinais, mas isso não mudou a vida deles. Como diz no último versículo, cada um foi para a sua casa de novo. Do mesmo jeito. Tem que haver uma coisa que muda as coisas para você. Agora vamos ver. Continuando, então, no versículo 32. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, os que deveriam conhecer, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco e depois irei para junto daquele que me enviou. Imagina esses guardas ouvindo isso aí. A vez de procurar-me e não me achareis, também onde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros, fofocando, cochichando, para onde é que irá este que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa de fato o que ele diz? A vez de procurar-me e não me achareis. Também onde eu estou, vós não podeis ir. O que eu quero advertir você através desse capítulo não depende dos seus pensamentos, da conversa dos outros. Depende somente do que o Espírito Santo diz no seu íntimo. Porque Ele é a verdade. E não vai deixar você em dúvida alguma nunca. O Espírito Santo somente confirma a verdade dentro de você. Não importa o que os outros achem, não importa o que eles dizem. O importante é o que você deixa o Espírito Santo ensinar a você. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto
Ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Só um comentário rápido aqui. A grande diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento é que as pessoas do Antigo Testamento não tinham o Espírito Santo. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, depois da morte dele, tem o Espírito Santo. Entendeu o que eu estou dizendo? Isso é grande distinção. Eu ouvi hoje, um irmão ligou para mim de São Paulo, que encontrou com um pastor, e observa, um pastor disse que o Novo Testamento é sombra do Antigo Testamento. Já ouviu um negócio desse? Já ouviu? É o inverso. Isso é mentira. O antigo é a sombra. O real é o Novo Testamento. E aquele que diz que o Novo Testamento é sombra, ele não conhece Jesus. Tá bom? Ele sabe a respeito de Jesus, mas ele não sabe o Evangelho de prática na vida dele. Eu achei um absurdo isso. Vou entrar só um parêntese aqui. Se lembra que no dia, quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa que ele encontrou foi Maria Madalena. O que ele disse para ela? Ele disse: Maria Madalena, vai falar com os meus irmãos. Eu vou para meu pai e teu pai, vosso pai. O meu Deus e vosso Deus. Ou seja, a morte de Jesus Cristo e a ressurreição de Jesus Cristo mudou o relacionamento com Deus para todos nós. A única razão porque Jesus sempre referia ao Deus no céu como Pai era para mostrar a nós o relacionamento que Deus objetivava para nós. Ele é o nosso Pai. Então, quando ele falou essas coisas, onde eu estou, Jesus nunca foi desligado do Pai. Fisicamente, por assumir o corpo humano, ele separou assim fisicamente do Pai. Mas espiritualmente ele estava sempre com o Pai. Bom? Agora eu estou no versículo, deixa eu ver, 40, obrigado, muito obrigado. Então, os que dentro do povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura, o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Observe, houve uma dissensão entre eles, ou seja, eles todos se consideravam fiéis cumpridores da lei de Moisés. Eram religiosos, mas não tinham ideias iguais. Uns diziam uma coisa, outros diziam outra. Eu não sei se tem acontecido com você, mas aconteceu comigo tempos atrás, que eu perguntava: mas tem essa igreja, tem essa igreja, tem essa igreja,
Tem essa igreja. Cada um diz que é a única igreja. Será qual é a igreja? Eu sempre perguntava se era dessa denominação, ou daquela denominação, ou outra denominação. Porque cada um diz que é nossa igreja que é o certo. Os outros estão todos errados. Eu estou falando errado. Não é assim que se faz. Cada um diz que é minha igreja que é certa. Não é? E é dissensão. Cada um diz o seu modo. É nossa igreja que é certa. O correto é isso. Você deve fazer assim. Às vezes as pessoas me perguntam certas coisas. Irmão Bernardo, por que vocês não lavam os pés uns dos outros para mostrar humildade? Quando eu chegar a João 13 aqui, eu vou mostrar a vocês a verdade sobre lavar os pés. Não tem nada de exemplo de humildade. Absolutamente. Porque, bom, só para vocês, que é longe lá para o capítulo 13 ainda. Jesus lavou os pés de Judas Iscariotes. Você pode imaginar, Judas sabia que ele tinha combinado com os homens para vender Jesus. Mas antes que ele foi embora para receber o dinheiro e trair Jesus, Jesus então ficou de joelhos na frente dele com uma bacia e lavou-lhe os pés. E ele queria lavar o dele, mas para não mostrar que ele era diferente, Jesus lavou os pés de todos eles, para ninguém saber quem era aquele que estava com uma traição dentro dele. Deus não faz distinção de ninguém. Ele ama a todos até o fim. Até o último momento, Jesus amou Judas Iscariotes. E pode ser a pior pessoa que tem nesse mundo. Deus ama todos nós. Ninguém é melhor. Ninguém é melhor. Ele ama todos nós até o último respiro. Mesmo sabendo que nós estamos errados. Ele nos ama, mas o amor dele não nos salva. Nesse sentido de que simplesmente que ele tem paciência e você não é salvo. O que nos salva é aceitar o amor dele. E mudar o nosso comportamento. Isso chama-se arrependimento. Judas não arrependeu. Ele só se arrependeu quando era tarde demais, lembra? Depois que ele viu que eles crucificaram o seu mestre. Ele pegou aquele dinheiro, jogou lá no templo e disse: eu traí o homem inocente. E se enfocou. Eu estou ficando cada vez mais assim, preocupado quando eu observo a sutileza com que Satanás procura destruir as pessoas. E pode ficar sabendo, se eu ver que Deus está destruindo você, eu vou te falar. Por quê? Ele é muito sutil. Muito sutil. Ele é cruel e destrói, leva até que não tem mais jeito. E lembra-se de que depois da morte não tem mais jeito. Não tem mais jeito para Judas Iscariotes. Ouviu? Se lembra os irmãos que estavam conosco em Tauá? Lembra que quando eu expliquei a respeito de Satanás, há uma doutrina que corre em algumas igrejas que diz que o amor de Deus é tão grande que até Satanás vai ser salvo no fim. Isso é uma terrível mentira, porque somente se salva por arrependimento. Satanás nunca se arrependeu por ter levantado contra Deus. Ele continua até hoje no mesmo esquema. Ele não tem arrependimento.
E ele vai ser lançado no lago de fogo com todos aqueles que não têm arrependimento. Arrependimento é a graça de Deus que salva você de você mesmo. Bernardo tem um salvador, porque ele salva Bernardo de Bernardo. Isso é muito importante para mim. E cada um de nós é assim. Bom, vamos continuar. Verso 45. Você lembra que eles tinham mandado uns guardas para prender Jesus. E Jesus começou a dizer a eles, eu vou para um lugar que vocês não podem ir, moços. E assim, assim, assim. Agora observa 45 o que diz. Voltaram, pois, os guardas à presença dos pastores da igreja, os principais sacerdotes e fariseus. E estes lhes perguntaram, por que não o trouxestes? Mais uma pergunta. Responderam os guardas, jamais alguém falou como este homem. Eu não posso nunca ler esse verso sem lembrar que quando eu era adolescente, eu ouvi o maior homem que eu entendo até hoje, que conhecia Deus. E ele entrou numa grande tenda de lona na Inglaterra e repetiu esses versículos várias vezes. E começou a ensinar que o que Jesus fala muda as coisas. O que eu vi, naquela época, eles traziam enfermos dos hospitais em ambulâncias. E ele não viu as ambulâncias. Mas todas as pessoas nas ambulâncias foram curadas e saíram das ambulâncias e entraram na tenda. E as ambulâncias foram para o hospital, vazios. Não tem mais ninguém. E eu só tenho que falar isso porque isso fez uma marca em mim como adolescente. Eu não entendia nada daquilo, eu era muito jovem. Mas então eu lembro como se fosse hoje, aquele homem lá, eu ouvi ele falando, irlandês. Ele falava, nenhum homem falou como este homem. E se você puder ouvir a palavra de Jesus dentro do seu coração, ele muda todas as situações de sua vida. Mas é preciso ouvir, porque a palavra dele é quem muda. Não é o que Bernardo diz, é o que Deus diz no seu espírito que muda. Então vamos lá. Então os homens não podiam prendê-lo. Verso 46. Jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus, será que também vós fostes enganados? Mais uma pergunta. Porventura creu nele alguém dentre as autoridades? Ou algum dos fariseus? Mais uma pergunta. Quanto a este plebe, que nada sabe da lei, é maldita. Mas Nicodemos, um deles, sabe que ele era fariseu, né? Que antes fora ter com Jesus à noite, lembra? No capítulo 3. Perguntou-lhes, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Mais uma pergunta. Responderam eles, dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Mais pergunta. Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E verso
53, vou ler 2 ou 3 vezes. E cada um foi para sua casa. E cada um foi para sua casa. Para vocês que não estavam aqui no início, eu preciso esclarecer. Esse capítulo eu considero o mais estranho de todo o Evangelho. Mas ele é muito importante, mesmo sendo estranho. É estranho porque é incrível, de certa forma, que o Espírito Santo podia mandar João escrever isso com tanta dissensão, com tanta murmuração a respeito de Jesus. Esse capítulo todo tem por objetivo a mostrar a nós como é que são os homens que encontram com Jesus Cristo, o Filho de Deus, mas não entendem nada. E cada um tem a sua própria opinião a respeito dele. Através desse capítulo, você viu montes e montes de perguntas. Mas não devemos pensar que eles eram diferentes. É exatamente a nossa posição de hoje. Quantas pessoas falam de Jesus Cristo? Você pode ligar a televisão e ver a qualquer hora. E faz o quê? Nada. Você desliga a televisão, fica no mesmo. Ou seja, estas pessoas, chegando perto de Jesus Cristo, observando o que ele fazia, ouvindo as suas palavras, enfim, cada um foi para a sua casa, não mudou nada. Não vale a pena vocês saírem das suas casas e ver sentado aqui, se é que você não ouvir o que o Espírito Santo diz para você nesse caso. Cada um vai para a sua casa. Você vai para a sua casa hoje do mesmo jeito que veio? Compreende? Nós, às vezes, somos tão acostumados de ouvir falar do Evangelho, etc, etc. E é mais uma vez. Eu não sei se vocês observaram que ontem foi mais um terremoto daqueles lá na Ásia. Não sabem se são 300 ou 3.000 pessoas mortas. Quanto tempo? Eu aqui, nesse salão, e o salão lá em cima, estou dizendo, gente, prepara-se porque vem o fim das coisas. As coisas vão ficar muito piores. Ouvi um repórter dizer que desde dia 26 de dezembro não passou um dia sequer sem tremor de terra. Um dia sequer. Todos os dias tem tremores menores ou mais fortes. Felizmente, até agora, vocês aqui em Belo Horizonte não têm o hábito de sofrer terremotos. Eu fui em 3 em Califórnia. Não terremotos, tremores de terra. É de assustar qualquer um. Mas prepare-se que você vai. Vai. Ô, irmão Bernardo, fala-nos coisas dessas. Quando você está sentado numa casa e vê as árvores mexer, sai do lugar, as casas caírem todos, e você não sabe onde ficar, que naquelas coisas você não sabe onde ficar. O que você faz, o que eu fazia em Califórnia, é levantar de onde eu estava sentado e ficar num portal. Porque no portal, ali, se cair coisa em cima, pelo menos você é protegido um pouquinho. Mas o barulho é coisa, parece que tem esses grandes locomotivos, 6 deles entram dentro da sua casa. O barulho é horrível. E então, eu estou dizendo essas coisas porque eu quero assustar alguém. Não vale a pena eu assustar alguém. O que eu estou querendo dizer é que vem tempos difíceis. De
todo tipo. Todo tipo. Olha, gente, vamos pôr a coisa no lugar. Relacionamento de família hoje não é difícil. É difícil. É difícil. Porque há uma libertinagem por todo lado que todo mundo acha normal. O que está acontecendo? Perderam-se respeito. Não há mais aquelas coisas de outra hora. Eu não estou querendo dizer porque eu sou velho, mas eu lembro quando não era assim. O que eu estou querendo lhe dizer é que, mais uma vez, ninguém sabe se será o último, nós estamos sentados aqui para ler juntos mais um capítulo de João. O que você vai aprender disso? O que eu aprendo disso? Eu aprendo que, Bernardo, não adianta nada o que você acha de Jesus. Um diz que é assim, outro diz que é assim. O que o Espírito Santo diz para você? Só isto que vale. E se você não tiver, a experiência de ouvir o Espírito Santo dentro de você, é necessário que você vá embora daqui para a sua casa mudar as coisas. Como eu sempre falava aqui, Jesus disse em Mateus 6,6, tu quando orares, vai para a igreja e grita muito alto. Não. Ele disse, tu quando orares, é sozinho. Entra no teu aposento. Fala com teu pai em secreto, você e ele. Só conversa com ele, fala com ele. Eu estou assustado por quantas pessoas que não sabem orar. Eles falam para mim, eu não sei orar. Mas orar é conversar com o Pai. Conversar com Deus, como você conversa com qualquer outro. Não tem formalidade. Eu estive em Linz 3 semanas atrás e a irmã perguntou quantas pessoas lá não tinham Bíblia em casa. Você precisa imaginar quantas pessoas não têm Bíblia. Ela estava dando Bíblias para as pessoas. Por que eles não têm Bíblia? Olha, eu tenho uma dificuldade de conceber uma família que não tem uma Bíblia em casa. A maioria das pessoas tem Bíblia que nunca abre, isso eu sei. Mas pelo menos tem uma Bíblia em casa. Quando eu era estudante, eu tinha ódio da Bíblia por causa da minha formação religiosa. E dizia, eu nunca mais vai abrir aquela Bíblia que eu era obrigado a fazer. Graças a Deus agora não tem nada que nem me obriga. Aqui está a receita da vida. Quando eu estava em Campinas, aquela vez que um grande seminário teológico, o diretor me convidou para ir falar com os estudantes. E tinha montes deles. Um grande salão, ia nos corredores e tudo. Era cheio de jovens. E pessoas mais de idade também. Estudiosos da Bíblia. Eu perguntei ao pastor que veio me buscar no aeroporto, por que esse diretor me mandou pedir que falasse com ele? Ele disse, ué, porque ele acha que você tem uma palavra para eles. Eu disse, tudo que eu vou falar com ele, ele vai achar ruim. Porque não é nada o que ele fala. Então eles me trouxeram lá como um grande professor da Bíblia, né? E o diretor me entrando comigo assim, com aquela comitiva, e me sentou ali, e depois ele fez aquela grande apresentação, e depois ele pensou que eu ia ficar em pé, eu sentei numa cadeira, pus a Bíblia na mesa assim, e disse, jovens, você sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Claro que todo mundo disse, era a Bíblia. Eu disse, não é a Bíblia não. Isso é receita de vida.
conceito de vida. Estudar a Bíblia não leva à vida. O que leva à vida é crer no que Jesus diz. E a razão desse capítulo 7 estar aqui é para mostrar a nós que de opinião a igreja está cheia. De opinião o mundo está cheio. Cada um tem a sua ideia. Cada um tem a sua opinião a respeito de Jesus. Mas a única coisa que vale é crer nele, como ele é o Salvador de você. Ele salva você de você mesmo. Não tem outro jeito. Então, eu falei, este capítulo é estranho, é cheio de perguntas, murmurações, de pessoas como nós, que estavam muito perto de Jesus, mas não creram nele. É muito difícil e muito perigoso você se acostumar com o Evangelho. Achar que não é, porque sempre está aí. Eu não sei se eu nunca falei isso com vocês, talvez, eu sei que vai ser gravado, mas eu sou contrabandista. Contrabandista. No tempo do ditador Franco da Espanha, eles escolheram todas as Bíblias e queimavam elas. E então eu estava indo para a Espanha, quando jovem, e uma pessoa sabia que eu ia e disse, vocês fazem um favor para nós? Eu disse, o que é? Nós somos da Sociedade Bíblica e queremos levar as Bíblias para a Espanha. Mas é muito perigoso, você pode perder a vida. Disse, mas eu não importo com isso não. Jovem não importa com esse tipo de coisa. Então me deram as instruções. A razão por que eu estou dizendo, nunca se fica habituado e acostumado com isto. Você nunca foi num lugar onde não pode ter uma Bíblia para você consultar. Então eles me deram eu tinha que levar 2 sacolas de plástico comuns, com as Bíblias escondidas nessas coisas. E disseram assim, você vai desembarcar num porto chamado Vigo, e vai para uma tal rua, e nessa rua você não vai ver ninguém a não ser um gari limpando a rua. Você vai para esse gari e dizer, bom dia, está tudo bem. Não fala nada com ele, só isso. Esse é o código de poder falar. Ele vai largar aquelas coisas dele e levar você para uma casa. Lá ele vai bater de um jeito nessa porta e uma senhora vai abrir a porta, você passa as coisas e some. Tá bom, então lá vou eu. Foi exatamente assim, entrei com essa rua, tinha o gari limpando lá, eu falei exatamente como eu falei. Aí ele me levou, bateu na porta de um jeito e uma velhinha abriu, assim, só esse pouquinho. Eu passei as coisas para ela, ela bateu a porta, não falou obrigado, nada, muitas graças, nada disso. E eu pensei, e agora, o que eu vou fazer? Disse, some, então eu sei. Eu vou para uma leitaria e eu vou tomar um milkshake, coisa assim. Então eu fui lá, encomendei um milkshake, sentei na mesa, mas eu vi 2 policiais da secreto também tomando milkshake ali. Bom, eu achei mais ou menos comum. E dali eu tomei meu milkshake e fui numa papelaria, uma livraria, para comprar um dicionário espanhol. Quando eu estou olhando os livros, eu vi os 2 do outro lado também comprando livros. Aí eu falei, Bernardo, tem que dar fora daqui, o mais rápido possível. Graças a Deus não houve nada, mas eu sabia andar mais rápido do que eu já andei na minha vida.
O que eu estou querendo dizer a você com isso? Não fique acostumado com isso aqui. Eu posso lhe levar para um lugar na Inglaterra, mostrar 2 lugares onde 2 homens, bispos, foram queimados vivos em cima de pilhas de Bíblias. Queimados vivos, para que nós não pudéssemos ter a Bíblia. O fato de você ter uma Bíblia em casa não é para você dizer que tem Bíblia em casa, mas esse é um livro de receitas de vida para você. Crê na palavra, que o Espírito Santo põe dentro de você aqui, e a sua vida vai sempre mudar. Você não vai para a sua casa sem mudança alguma. Lamentavelmente, esse capítulo 7 termina desse jeito. Pai, agradecemos a Ti, porque Tu és fiel. Tem nos ajudado tanto a conhecer o que é a verdade desta vida. Tu és a nossa vida. E agradecemos a Ti por Tua palavra e pelo Espírito Santo. E por esse momento de estarmos aqui. Que possamos ir para casa, Pai, e agradecer a Ti, porque Tu nos ensinas em nosso espírito quem é Jesus, o Salvador nosso. Aceita os nossos agradecimentos. Em o nome de Jesus. Amém. Esta fita é distribuída pelo Ministério Verdade Viva. Caixa Postal 51, CEP 30 123 970, Belo Horizonte, Minas Gerais. E-mail minister@gold.com.br. O nosso site na internet é www.verdadeviva, uma palavra só, .org.br. Os telefones, fones fax 31 3482 1919, 3482 1879.